Meu nome é Marcelo. Eu trabalho como técnico agrícola, prestando consultoria para fazendas de médio porte em várias regiões do país. Meu trabalho é relativamente simples: analisar plantações, observar produtividade, identificar problemas no solo e sugerir melhorias para aumentar o rendimento das lavouras. Na maioria das vezes, são visitas rápidas, 2 ou 3 dias na propriedade. Mas alguns anos atrás, precisei passar quase uma semana inteira em uma fazenda no interior de Goiás. E foi ali que eu vivi uma das experiências mais estranhas da minha vida. Tudo começou quando recebi um pedido de consultoria de um casal de produtores rurais. Eles queriam melhorar a produtividade da plantação de milho da fazenda. Segundo o que me explicaram pelo telefone, algumas partes da lavoura estavam produzindo muito bem, mas outras áreas tinham rendimento irregular. Eles queriam entender o motivo. Aceitei o trabalho. A fazenda ficava relativamente afastada da cidade. Depois de sair da rodovia principal, eu ainda precisei dirigir quase 1 hora por uma estrada de terra. Era aquele tipo de estrada cercada por morros, mato alto e pastagens. Quanto mais eu dirigia, mais isolado o lugar parecia. Quase não havia casas, nem sinal de celular. Quando finalmente cheguei, já era final da tarde. A fazenda era grande, tinha uma casa principal antiga, algumas construções menores e extensões enormes de plantação ao redor. O casal me recebeu na varanda. O homem se chamava Seu Joaquim, um sujeito já bem idoso, de fala calma e olhar muito sério. A esposa dele, Dona Marta, era mais comunicativa, daquelas pessoas que fazem questão de receber bem qualquer visita. Ela trouxe café, bolo e começou a conversar enquanto o marido observava tudo em silêncio. Naquela primeira noite, conversamos bastante sobre a plantação. Segundo eles, a fazenda estava indo bem, a produtividade da terra era excelente, até melhor do que a média das propriedades da região, mas eles queriam melhorar ainda mais. No dia seguinte, comecei meu trabalho. Passei a manhã inteira caminhando pela lavoura de milho. A plantação era impressionante. As plantas estavam altas, verdes e bem desenvolvidas. Era o tipo de lavoura que qualquer agrônomo gosta de ver. Mas conforme eu caminhava mais fundo pela plantação, comecei a perceber algo curioso. O solo parecia incrivelmente fértil, mais do que o normal, mesmo em áreas onde aparentemente não havia tanta adubação. Aquilo era estranho, mas não impossível. Algumas terras simplesmente têm uma qualidade natural muito boa. Passei o dia inteiro fazendo medições e coletando amostras. No final da tarde, resolvi caminhar um pouco mais longe pela plantação. Foi então que vi algo no meio do milharal. Um espantalho. Até aí, nada de estranho. Espantalhos são comuns em propriedades rurais, mas conforme fui me aproximando, comecei a perceber que havia algo errado. Primeiro, ele era alto demais, muito mais alto do que um espantalho comum. Devia ter quase 3 metros. Os braços eram de galhos longos e tortos. As pernas eram 2 estacas finas cravadas na terra, e a cabeça era um saco velho de estopa. Mas o formato do corpo era estranho, magro demais, comprido demais, como se tivesse sido feito para imitar algo humano, mas não exatamente humano. Fiquei alguns segundos olhando para aquilo e senti uma sensação muito estranha, um desconforto difícil de explicar. Era como se aquele espantalho não fosse apenas um objeto parado na plantação. Era como se houvesse algo errado ali. Voltei para casa no final da tarde. Durante o jantar, perguntei ao Seu Joaquim sobre o espantalho. Ele respondeu de forma curta: espantalho antigo. Depois continuou comendo. Mas percebi que Dona Marta olhou para ele rapidamente quando fiz a pergunta, como se aquele assunto não fosse muito bem-vindo. Naquela noite fui dormir relativamente cedo.
A fazenda era extremamente silenciosa, sem carros, sem vizinhos por perto, apenas o som constante de grilos e vento nas árvores. Devia ser por volta das 2 da madrugada quando acordei. No começo achei que fosse vento, mas então ouvi novamente um som estranho, como algo se arrastando pela terra. Levantei da cama e fui até a janela. A plantação ficava a poucos metros da casa. A lua iluminava parte do campo. Foi então que vi movimento no milharal. Algo caminhava lentamente entre as fileiras de milho. Primeiro pensei que fosse algum animal, talvez uma vaca que tivesse escapado, mas conforme a figura se aproximou da área aberta da lavoura, percebi que aquilo não era um animal. Era algo alto, muito alto, extremamente magro. Os braços longos balançavam devagar enquanto a criatura caminhava. Meu coração começou a bater forte. Foi então que senti um cheiro horrível entrando pela janela. Um cheiro podre, como carne estragada. A criatura caminhou lentamente até o espantalho. Ficou parada ali por alguns segundos, imóvel. Depois desapareceu entre as fileiras de milho novamente. Eu fiquei parado na janela por muito tempo, sem conseguir entender o que acabou de ver e com uma sensação cada vez mais forte de que aquele espantalho no meio da plantação não estava ali apenas para espantar pássaros. Na manhã seguinte acordei cedo. Por alguns segundos pensei que talvez tudo o que tinha visto durante a madrugada tivesse sido apenas impressão minha. Afinal, lugares isolados no interior têm esse efeito. O silêncio, a escuridão, o cansaço, tudo isso pode fazer a mente pregar peças. Mas quando saí da casa e caminhei até a plantação, percebi que algo realmente estava diferente. O espantalho não estava exatamente na mesma posição. Eu tinha certeza disso. No dia anterior, ele estava voltado para o lado esquerdo da lavoura. Agora parecia estar virado em direção à casa. Fiquei parado observando aquilo por alguns segundos. Talvez fosse apenas impressão. Talvez o vento tivesse movido a estrutura. Mesmo assim, aquela sensação ruim voltou. Continuei meu trabalho. Passei a manhã inteira analisando o solo e observando as plantas. Mas sempre que levantava os olhos, acabava olhando para o espantalho. E quanto mais eu olhava, mais estranho ele parecia. Os galhos que formavam os braços eram tortos demais, longos demais. Pareciam até ossos. No final da manhã, seu Joaquim apareceu na plantação. Ele caminhava devagar entre as fileiras de milho. Perguntei novamente sobre o espantalho. Ele respondeu com a mesma frase curta do dia anterior. Aquilo está aí faz tempo. Perguntei quem tinha colocado. Ele respondeu, já estava na fazenda quando comecei a plantar aqui. Aquilo não parecia verdade, mas percebi que ele não queria falar sobre o assunto. Então deixei para lá. Naquela tarde, resolvi caminhar até a parte mais distante da lavoura. Era uma área grande, praticamente cercada por mata. Foi quando notei algo curioso. Mesmo nas áreas mais afastadas, a terra continuava extremamente fértil. As plantas estavam altas e saudáveis. Era quase como se o solo tivesse uma força incomum. E o espantalho ficava exatamente no centro de tudo aquilo. Quando voltei para a casa, Dona Marta estava preparando o jantar. Enquanto comíamos, resolvi perguntar novamente sobre a plantação. Comentei que a terra ali parecia mais produtiva do que o normal. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois respondeu algo curioso. Essa terra sempre foi boa. Perguntei se eles usavam algum tipo especial de adubo. Ela respondeu, não. Depois olhou pela janela em direção à plantação e acrescentou em voz baixa, aqui a terra sempre foi generosa.
Naquela noite, demorei mais para dormir. Algo naquela fazenda me deixava inquieto. Por volta das 2 da madrugada, acordei novamente. Dessa vez, o barulho era mais claro. Algo caminhava pela plantação. Passos pesados, arrastados. Levantei e fui até a janela. O milharal estava balançando levemente com o vento, mas então vi movimento. A mesma figura da noite anterior. Alta, extremamente magra, movendo-se lentamente entre as fileiras de milho. Mas dessa vez ela estava mais perto da casa, muito mais perto. E o cheiro era ainda pior, um cheiro forte de carne podre. A criatura caminhou até o espantalho novamente. Ficou parada diante dele. Por alguns segundos, então fez algo que me deixou completamente imóvel. Ela ergueu os braços lentamente e abraçou o espantalho, como se os dois fossem a mesma coisa. Depois disso, ela simplesmente se afastou, desaparecendo novamente na escuridão da plantação. Eu fiquei parado na janela por vários minutos, sem conseguir acreditar no que tinha visto. No dia seguinte, resolvi falar com Dona Marta. Seu Joaquim tinha saído cedo para verificar outra parte da fazenda. Então, contei o que tinha visto durante a noite. Ela ficou em silêncio, muito tempo em silêncio. Depois disse algo que até hoje me arrepia. Eu também já vi. Perguntei o que era aquilo. Ela respondeu devagar. Eu não sei exatamente o que é, mas sei que ele apareceu aqui muitos anos atrás. Perguntei quem. Ela olhou pela janela novamente, diretamente para o espantalho no meio da plantação. Aquilo. Perguntei se o marido dela tinha colocado o espantalho. Ela respondeu, não. Perguntei então por que ele continuava ali. Foi quando ela disse algo que me fez sentir um frio na espinha. Porque no fundo eu sei que os dois fizeram um acordo. Quem? Meu marido e aquilo. Perguntei que tipo de acordo. Ela respondeu em voz baixa. À noite, aquela coisa sai para se alimentar. Fiquei em silêncio. Em troca, a terra nunca fica pobre. As plantações sempre crescem. Sempre. Naquele momento, percebi algo que me arrepiou. A fazenda realmente tinha uma produtividade absurda, muito maior que a média da região. E agora, aquela explicação parecia fazer sentido. Naquela mesma tarde, terminei meu trabalho. Preparei o relatório técnico e disse que voltaria para a cidade no dia seguinte. Mas naquela última noite, acordei mais uma vez. O cheiro podre entrou pela janela novamente. Levantei devagar e olhei para a plantação. E vi algo que nunca vou esquecer. O espantalho não estava mais no lugar onde ficava. Ele estava a alguns metros mais perto da casa, parado, imóvel, voltado diretamente para a janela do meu quarto. Naquele momento, eu tive certeza de uma coisa. Aquilo não era apenas um espantalho. No dia seguinte, fui embora daquela fazenda. Nunca mais voltei. Mas antes de sair, olhei uma última vez para a plantação. O espantalho estava novamente no meio do milharal, parado, imóvel. Mas por algum motivo, tive a sensação de que ele estava me observando enquanto eu ia embora. Desde então, já visitei dezenas de propriedades pelo interior. Mas sempre que vejo um espantalho no meio de uma lavoura, eu me pergunto se todos eles realmente estão vazios por dentro, ou se alguns deles estão apenas esperando a noite chegar.